Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 15, Capítulo 104. Ao ouvir o que Senshi disse, Sasori fez seu boneco Iruko revirar os olhos. É claro que Senshi estava certo. As bestas com cauda são realmente formas de vida baseadas em chakra que não dependem de carne. Elas não precisam de nenhum componente físico, mas possuem consciência e podem lidar com quantidades massivas de chakra. Mas Sasori certamente não tinha tecnologia para se transformar em uma besta com cauda. Se tivesse, até Nagato teria que chamá-lo de líder. Naturalmente, Senshi não estava tentando zombar de Sasori. Ele estava apenas dando um exemplo, dizendo a Sasori que componentes físicos não são realmente obrigatórios. Somente depois que Sasori aceitou essa ideia, Senshi pôde recomendar o núcleo Azteca a ele. Naquele momento, Sasori também observava o poliedro azul esverdeado que Senshi havia produzido. Flutuando acima da palma da mão de Senshi, ele irradiava uma luz azul turquesa brilhante e emitia uma energia surpreendentemente poderosa que nem mesmo Sasori, com todo o seu conhecimento, conseguia identificar. Ele também se perguntava por que Senshi o havia retirado justamente naquele momento. Enquanto Sasori refletia sobre isso, Senshi se pronunciou. Sasori, este é um grande tesouro que adquiri por meio de canais especiais. Uma vez fundido com seu núcleo de regeneração, seu núcleo não será mais limitado pela carne. Foi isso que Senshi disse em voz alta. Mas por dentro ele não tinha tanta certeza. Se o núcleo Aztec que ele possuía fosse o mesmo item do universo arcano, ele poderia de fato se fundir perfeitamente com o núcleo de regeneração de Sasori. Mas seu próprio núcleo Aztec se originou em um mundo de jogo, então Senshi não tinha certeza se ele se integraria perfeitamente ao núcleo de Sasori. Dito isso, valia a pena deixar Sasori tentar. Se algo desse errado, Senshi encontraria uma maneira de consertar. Seu armazenamento de sistema tinha muitos itens valiosos, então ele provavelmente conseguiria encontrar uma solução. Ao ouvir a explicação de Senshi, os olhos de Sasori se arregalaram. Se Senshi não estivesse inventando coisas, esse tesouro poderia de fato elevar sua arte a um novo patamar. Sasori hesitou por um instante e então fez duas perguntas. Quanto custa? Tem certeza de que isso pode libertar meu núcleo de regeneração da dependência da carne? Em resposta, Senshi passou o braço em volta do ombro de Sasori e disse, por que tanta formalidade, Sasori? Somos amigos, certo? Vou te dar esse núcleo de graça. Pode pegar, sem problema nenhum. Ele mal podia acreditar que haveria algo gratuito vindo de Senshi, de todas as pessoas. Mas o próximo movimento de Senshi não lhe deixou escolha a não ser acreditar. Senshi simplesmente lhe entregou o núcleo Aztec sem hesitar. Ao ver isso, Sasori imediatamente percebeu que Pen e Kakuzu deviam ter algum preconceito contra Senshi. Senshi não parecia ser uma má pessoa. Ele simplesmente estava dando a Sasori um tesouro tão precioso, sem fazer perguntas. E quanto à conversa sobre a missão, Senshi também era muito tranquilo. Como Sasori não tinha dinheiro suficiente, ele queria se tornar parceiro de Senshi e ganhar dinheiro junto com ele, economizando para futuras melhorias. Tudo o que Senshi fez foi lhe fazer algumas perguntas antes de concordar prontamente. De fato, ouvir a opinião de outros não substitui ver com os próprios olhos. Sem uma investigação direta, ele não deveria ter acreditado em cada palavra de Pen e Kakuzu. Claramente, o preconceito deles influenciou sua percepção de Senshi. Agora com o núcleo Aztec em mãos, Sasori começou a examiná-lo cuidadosamente. Após uma análise minuciosa e ao sentir sua energia, ficou ainda mais certo de que continha uma enorme quantidade de chakra, embora não tivesse ideia de como usá-lo. Incapaz de descobrir, ele só pôde perguntar a Senshi, como eu uso isso? Senshi respondeu casualmente, isso é fácil. Eu faço isso para você. E com isso, ele interagiu com a interface de propriedades do núcleo Aztec e selecionou usar. Instantaneamente, o núcleo Aztec irradiou um brilho deslumbrante de luz azul turquesa. Zumbido. Essa luz azul esverdeada brilhante fundiu-se visivelmente ao núcleo de regeneração de Sasori. Durante a fusão, os olhos de marionete de Sasori se arregalaram em choque, pois ele podia sentir o misterioso poder do núcleo aprimorando e modificando seu núcleo de uma maneira incrível. Quando o brilho radiante se fundiu completamente com seu núcleo de regeneração, toda a sua aura mudou drasticamente. Naquele momento, Sasori sentiu uma verdadeira união entre homem e marionete. Ele podia usar esse novo núcleo de regeneração para refinar chakra à vontade, com extrema eficiência. Além disso, seu núcleo de regeneração 2.0 aprimorado agora lhe permitia controlar um volume enorme de chakra, cerca de 3 vezes maior do que antes, ou até mais. O mais importante de tudo é que o núcleo de regeneração 2.0 carregava sua consciência muito melhor do que antes e aprimorava consideravelmente sua capacidade de controlar marionetes. Agora ele podia manipular mais marionetes simultaneamente e controlá-las com ainda mais sutileza. Ele se sentia renascido por dentro e por fora. Faz sentido que ele se sentisse assim. Antes, o núcleo de regeneração de Sasori ainda continha carne viva. Agora ele havia deixado completamente sua humanidade para trás. Seu corpo era um fantoche. E seu novo núcleo havia abandonado todos os vestígios de carne em favor da tecnologia pura. Sasori analisou cuidadosamente as transformações provocadas por seu núcleo de regeneração 2.0. Quanto mais analisava, mais surpreso ficava. Este núcleo Aztec que Senshi lhe dera era simplesmente perfeito para ele. E Senshi o presenteara gratuitamente. Este Senshi era completamente diferente do homem que Pen e Kakuzu haviam descrito. Ainda assim, o núcleo de regeneração 2.0 não era perfeito. De fato, deu a ele um impulso, mas não foi nada extraordinário. Ele estava mais forte do que antes, mais sólido em todos os sentidos, mas sem dúvida ainda havia uma grande diferença entre ele e Orochimaru, que sozinho podia enfrentar a combinação AB e toda Komogakure. Sasori olhou para Senshi e disse francamente,
Este tesouro que você me deu aprimorou meu núcleo de regeneração de uma forma verdadeiramente incrível. Minha força aumentou muito e minha arte está muito mais próxima da perfeição. Mas claramente ainda estou muito longe do nível de Orochimaru. É só isso que você pode fazer por mim? Senshi balançou a cabeça, passando o braço em volta do ombro de Sasori novamente. Sasori, você não está vendo o quadro completo. Ele pigarreou e continuou. O que ele disse em seguida revelou o verdadeiro propósito de toda aquela preparação. Suas dicas anteriores haviam construído o terreno para este momento. Sasori, seu núcleo de regeneração 2.0 pode ser aprimorado ainda mais. Agora que você fundiu o núcleo Aztec, você realmente deveria se dedicar bastante a ele. O núcleo de regeneração Aztec pode ser aprimorado 4 vezes no total. Cada aprimoramento representa um salto qualitativo. Resumindo, você pode continuar aumentando seu chakra total, e cada estágio desbloqueia um novo e poderoso jutsu. Ao ouvir isso, Sasori Aztec ficou surpreso. Ele já não estava totalmente satisfeito com seu nível atual em comparação com Orochimaru. Jamais imaginara que seu novo núcleo de regeneração pudesse ser aprimorado mais 4 vezes, aumentando a capacidade de chakra e concedendo um ninjutsu poderoso por estágio. Após 4 aprimoramentos desse tipo, ele poderia muito bem superar Orochimaru. Sasori olhou para Senshi com olhos ansiosos. Então, como faço para melhorar? Era exatamente isso que Senshi estava esperando. Ele apertou a mão de Sasori com entusiasmo, depois soltou um suspiro preocupado. Sasori, você experimentou em primeira mão o quão mais forte é o seu novo núcleo. Você sabe o quão poderoso ele pode ser. É verdade que o núcleo de regeneração Aztec pode ser aprimorado mais 4 vezes, mas cada aprimoramento é mais difícil e mais caro que o anterior. Essas palavras deixaram Sasori ansioso. Ele finalmente vislumbrara uma esperança de progredir rapidamente em poder, mas se Senshi não pudesse ajudá-lo com as próximas melhorias, o que faria então? Ele perguntou apressadamente, nem mesmo você consegue continuar aprimorando meu núcleo Aztec? Senshi balançou a cabeça e com um olhar de pesar disse, não que seja impossível, mas definitivamente não é fácil. Teremos que pagar um preço alto a cada vez se quisermos superar todos os obstáculos. Nesse momento Sasori entendeu tudo. Senshi havia lhe dado o núcleo Aztec de graça, mas aprimorá-lo era outra história. A tecnologia para aprimorar o núcleo de regeneração Aztec estava nas mãos de Senshi. Então Sasori podia simplesmente ignorar o processo ou investir muitos recursos para que Senshi o fizesse. Se ele nunca tivesse descoberto esses aprimoramentos futuros, tudo bem. Mas agora que sabia o quão poderoso o núcleo era e que poderia evoluir ainda mais, como poderia resistir? Ele iria à falência se fosse preciso, contanto que pudesse continuar aprimorando-o até atingir o limite. Resignado, Sasori perguntou, quanto custará atualizar o núcleo de regeneração Aztec? Senshi fez uma expressão confusa. Sasori, não se trata apenas de dinheiro. Também envolve o custo da própria tecnologia. Mas tudo bem, eu sei que você não trouxe muito dinheiro hoje, então vou lhe dar um desconto de 50% na primeira atualização. Vou cobrar apenas 100 milhões de ryu. Ao ouvir aquele preço, Sasori soltou um longo suspiro de alívio. Ele temia que Senshi pedisse uma quantia astronômica que ele não pudesse pagar, mas 100 milhões era exatamente o que ele tinha. E aos olhos de Sasori, o núcleo Aztec por si só já valia mais de 100 milhões. Isso significava que pagar 100 milhões lhe daria tanto o núcleo quanto uma melhoria imediata, um ótimo negócio. Sem hesitar, ele disse, pagarei 100 milhões de ryu como pagamento. Por favor, aprimore meu núcleo de regeneração Aztec mais uma vez. E missão aceita. Cliente, Sasori da Areia Vermelha. O objetivo, aprimorar o núcleo de regeneração Aztec de Sasori uma vez. Recompensa, 100 milhões de ryu. A classificação, S. Bônus da missão, 100 mil pontos de emprego. Enquanto aquela mensagem do sistema ecoava em sua mente, Senshi ficou eufórico. Ele sabia perfeitamente que uma vez que Sasori experimentasse, ia querer mais. E ainda restavam 3 melhorias. Depois de experimentar o poder do núcleo, Sasori não pararia por nada até maximizá-lo. Após Sasori formalizar a comissão, Senshi não perdeu tempo. Sob o olhar confuso de Sasori, deu-lhe um tapinha amigável no ombro. Gastados 10 mil pontos de emprego. O núcleo de regeneração Aztec está sendo atualizado. Ele sentiu seu núcleo de regeneração Aztec começar a ser atualizado imediatamente, ele podia sentir claramente. Seu corpo de marionete ficou completamente sem palavras. Não muito tempo atrás, Senshi insistir em como era difícil atualizá-lo, mas agora tudo o que ele fez foi dar um tapinha no ombro de Sasori e já estava acontecendo? Como exatamente era difícil ou técnico? Onde estavam os tais custos? Mas Sasori, embora irritado, não tinha tempo para discutir. Aprimorar o núcleo de regeneração Aztec era valioso demais para ser atrasado com reclamações. Ele queria ativar o sistema o mais rápido possível. A certa distância, Karin cozinhava alegremente, anunciando que Senshi provaria um incrível arroz com costeleta de porco ao meio-dia. De repente, com um chiado alto e uma labareda repentina, seu prato foi engolido por um incêndio violento. Karin percebeu imediatamente que Senshi não teria uma refeição deliciosa hoje. O arroz com costeleta de porco que ela havia preparado com tanto cuidado tinha dado errado. Depois que as chamas se apagaram, o que restou na panela foi apenas carvão enegrecido. Karin fingiu que nada tinha acontecido, guardou seu Suzano rosa e foi até onde Senshi estava. Embora estivesse cozinhando ali perto, ela também mantinha um olho em Senshi e Sasori. Sabia muito bem o que tinha acabado de acontecer. Assim que chegou, agarrou-se às longas pernas de Senshi e o elogiou. Você é incrível como sempre, Senshi. Você já ajudou o Sasori a aumentar a força dele, hein? Você é realmente o melhor. Senshi, no entanto, não a deixou escapar tão facilmente. Ei, o que aconteceu com o arroz com costeleta de porco que você me prometeu? Karin fez uma expressão vazia. Arroz com costeleta de porco?
Que arroz com costeleta de porco? Ela estava se fazendo de desentendida. Senshi bagunçou seus cabelos ruivos cuidadosamente penteados, formando um ninho de pássaro, e disse: Karen, eu já te disse várias vezes, como membros do nosso clã errante, nossas personalidades podem ser bem dispersas. Já que você não tem nenhum talento especial, precisa administrar seu tempo com sabedoria, focando em ninjutsu médico. Mesmo assim, você passa os dias usando Suzano ou para cozinhar. Suspiro. Karen fez beicinho, recusando-se a aceitar a crítica. Isso não é justo, Senshi. Minha culinária tem melhorado bastante. E esta foi minha primeira tentativa de fazer arroz com costeleta de porco, então é normal errar. Ela colocou as mãos na cintura e argumentou indignada. Uma única frase de Senshi, porém, a fez murchar imediatamente. Diga um prato que você realmente conseguiu fazer com sucesso? Ao ouvir isso, Karen murmurou. Mas todas as minhas tentativas estiveram a um passo do sucesso. Além disso, Idan os comeu e sobreviveu, não é? Quando ela mencionou Idan, Senshi sentiu que talvez devesse lembrar Karen de que Idan ainda era humano, pelo menos em certo sentido. Mesmo que fosse mortal alimentá-lo com comida das trevas, todos os dias provavelmente não era o ideal. Justo quando Senshi estava prestes a dizer algo, os olhos de Karen se voltaram astutamente para Sasori e ela exclamou: Ei, Sasori agora tem um braço extra. Senshi não conseguiu conter o riso ao perceber como ela mudou de assunto descaradamente. O que o novo braço de Sasori tinha a ver com ela não estudar ninjutsu médico? Ainda assim, ao olhar para Sasori, Senshi percebeu algo novo. Após a primeira melhoria em seu núcleo de regeneração Aztec, Sasori havia desbloqueado um jutsu chamado Raio da Morte. Isso fez com que um novo braço mecânico surgisse no lado direito de seu boneco Iruko. Graças ao núcleo de regeneração Aztec e a esse membro mecânico, Sasori agora podia usar a poderosa técnica do Raio da Morte. Após concluir sua primeira melhoria, Sasori decidiu testar seu poder recém-adquirido. Bum! Sob seu controle, um raio azul brilhante emanou da mão mecânica do lado direito de Iruko. Colidir. Aquele raio azul atingiu o chão à distância, abrindo uma trincheira num instante. O poder do jutsu deixou Sasori estupefato. Que técnica formidável lançada instantaneamente. Não só dispensa selos de mão, como seu poder é comparável ao de um ninjutsu de rank A. Com isso em mãos, terei muito mais opções em batalha. O ninjutsu de conjuração instantânea como esse poderia ser usado repetidamente para pegar um inimigo desprevenido. Além disso, acho esse braço mecânico bastante artístico. Com isso, ninguém na Akatsuki poderá ameaçar meu lugar no topo da hierarquia artística. Ele ficou extremamente satisfeito com a primeira melhoria do núcleo Aztec. Depois disso, suas reservas totais de chakra aumentaram ainda mais. Antes da melhoria, o núcleo Aztec lhe concedia 10 unidades extras de chakra. Após essa melhoria, esse bônus aumentou para 20. Assim, ele podia sentir um suprimento ainda maior de chakra. Além disso, o braço mecânico, tão semelhante em conceito à mecânica de marionetes, despertou novas ideias para ele como mestre de marionetes. As marionetes ofereciam muitas vantagens em batalha, mas também tinham desvantagens claras. Com exceção das marionetes humanas, a maioria era incapaz de usar ninjutsu de alto nível. Elas só podiam empregar agulhas escondidas, jatos de fogo, gás venenoso e outras ferramentas mecânicas. Embora esses métodos fossem suficientes para matar a maioria dos ninjas do mundo, contra oponentes de elite como os irmãos Abe de Komogakure ou Orochimaru, eles eram um tanto limitados e fracos. Apesar de Sasori possuir a marionete humana do terceiro Kazekage, ele a mantinha como um trunfo e não a revelava casualmente. Agora, graças ao seu núcleo de regeneração Aztec, ele tinha essa técnica Raio da Morte que podia usar livremente. Suas principais virtudes, conjuração instantânea e poder de rank A, a tornavam extremamente prática. Satisfeito, Sasori assentiu e disse a Senshi: Você é realmente o mercenário mais forte do mercado negro. Você realiza tarefas de maneiras inimagináveis, superando as expectativas de seus clientes. Estou muito satisfeito com o poder do núcleo de regeneração Aztec aprimorado. Senshi sorriu com isso. Envolvendo Sasori com um braço novamente, disse: Sasori, isso é só o começo. Seu núcleo Aztec ainda pode ser aprimorado mais 3 vezes. Nas próximas 2 melhorias, você desbloqueará um ninjutsu de rank A de cada vez. A melhoria final lhe concederá um ninjutsu devastador de rank S. Mesmo que Senshi não tivesse dito isso explicitamente, Sasori já queria continuar aprimorando suas habilidades. Ouvir a confirmação só aumentou ainda mais sua ansiedade, ele queria maximizar o núcleo Aztec imediatamente, se possível. A cada aprimoramento, sua capacidade de chakra e controle de marionetes melhorariam. Acima de tudo, ele estava ansioso para descobrir o quão poderosa aquela técnica de rank S poderia ser e se ela o levaria à perfeição artística. Certamente recorrer a Senshi para isso foi a escolha certa. Ao pensar nisso, Sasori não pôde deixar de perguntar: então a segunda melhoria não terá desconto, ou seja, custará 200 milhões de rios, certo? No entanto, no instante em que fez a pergunta, Senshi, que estava todo sorridente um segundo antes, fez uma careta de dor, como se seu conhecimento técnico altamente avançado tivesse sido insultado. Visivelmente irritado, ele retrucou: Sasori, você mesmo trabalha no ramo da tecnologia. Deveria saber como precificar uma tecnologia desse tipo. Você realmente acha que desbloquear o próximo estágio do núcleo Aztec vale apenas 200 milhões? Uma conquista tão grandiosa não deveria ter preço. Mas ei, você é meu parceiro, então não posso cobrar uma fortuna. Vou te dar meu preço de amizade, 300 milhões pela segunda melhoria. Com isso, Senshi fez uma expressão que sugeria que Sasori estava conseguindo o negócio da sua vida, como se ele próprio estivesse tendo prejuízo só para ajudar um amigo. Aquele orçamento de 300 milhões o deixou sem palavras. Se só a segunda melhoria custava 300 milhões, quanto custariam as 2 restantes? Mesmo que aceitasse missões até o mundo ninja entrar em colapso, conseguiria ganhar o suficiente?
Será que ele deveria procurar 1 ou 2 trabalhos de grande porte? Porque embora aprimorar o núcleo de regeneração Aztec fosse definitivamente necessário, o custo era exorbitante. Ao ver a expressão de espanto de Sazori, Senshi sentiu um triunfo secreto. Sazori era simplesmente ingênuo demais para perceber que em muitos casos, presentes gratuitos podem acabar custando mais caro. De pé de lado, Karen espiou por cima do ombro de Sazori com um olhar de compaixão. Na opinião dela, ele estava em maus lençóis. Tinha vindo de tão longe para encontrar Senshi, só para entregar todo o seu dinheiro, e isso era apenas para a primeira melhoria. Se quisesse maximizar seu núcleo Aztec, quem sabia quantos anos teria que trabalhar para Senshi? Por outro lado, ao ver o novo terceiro braço de Sazori e a capacidade de conjuração instantânea daquele membro mecânico, Karen se agarrou às longas pernas de Senshi e disse: Senshi, quando iremos em missões novamente? Se eu me esforçar bastante nelas, poderei receber uma recompensa sua? Senshi pensou um pouco e respondeu: sim, mas você não só terá que se esforçar mais nas missões, como também terá que dedicar menos tempo aos seus experimentos culinários bizarros e mais tempo ao treinamento em ninjutsu médico. Aí talvez você se qualifique para uma recompensa. Das 3 condições de Senshi, Karen só tinha certeza de 2, cumprir as missões com diligência e praticar seu ninjutsu médico. Ela definitivamente não ia diminuir o ritmo na cozinha. Ela se orgulhava de sua arte culinária. Ela continuava agarrada à perna de Senshi, protestando: seu idiota, vou fazer um prato tão gostoso que você vai ficar encantado. Não subestime minha paixão pela culinária. Suspiro. Senshi apenas balançou a cabeça diante da teimosia dela. Mas logo se lembrou de que talvez, um dia, ele ganhasse um conjunto lendário de utensílios de cozinha em um sorteio aleatório. Se desse a Karen naqueles utensílios mágicos, supondo que ela tivesse ao menos um mínimo de habilidade culinária, ela provavelmente conseguiria preparar pratos deliciosos. Vendo o quão determinada ela estava, era inútil fazê-la desistir. Recompensá-la com utensílios de cozinha lendários talvez fosse a melhor abordagem a longo prazo. Enquanto Senshi refletia sobre isso, Idan, que havia concluído todas as missões do dia, aproximou-se. Ele cumprimentou Senshi respeitosamente: Lord Jashin, completei todas as tarefas de hoje. Senshi assentiu levemente e disse: então você pode retornar para Megakuri. Encontrei um novo parceiro, então você pode fazer suas missões sozinho daqui para frente. Mal ele terminara de falar, a voz do Sr. Jashin ecoou na cabeça de Idan. Seu tolo! Sua capacidade de cumprir missões é lamentavelmente inadequada. Você é indigno de levar adiante minha doutrina em sua plenitude. O novo crente devoto é muito mais capaz e irá substituí-lo. Você deve partir por conta própria para realizar missões e aprofundar sua compreensão da vontade de Jashin. Os sussurros do Lord Jashin destruíram o espírito de Idan, mas independentemente de tudo, ele desejava desesperadamente permanecer ao lado de sua divindade. Ele se recusava terminantemente a partir. Enquanto isso, parado à distância, Sazori sentia cada pelo de seu corpo de marionete se arrepiar, completamente arrepiado com a cena. Capítulo 105. Naquele momento, Sazori ficou completamente atônito. Ele sabia que Idan era um novo recruta trazido para Akatsuki por Kakuzu, mas não tinha ideia das coisas desumanas e depravadas que Senshi havia feito com Idan para transformá-lo nisso. A julgar pelo comportamento de Idan, Sazori claramente ainda não tinha uma compreensão completa de Senshi. Ao ver Idan chorando e se recusando a ir embora, Senshi sentiu uma leve dor de cabeça. Não é que Idan não possa simplesmente ir embora, pensou ele. Mas se Idan continuasse agarrado a ele, como poderia pôr em prática seu grande plano de matar 4 coelhos com uma cajadada só? Após um rápido cálculo mental, Senshi elaborou um plano. Idan, tem uma missão difícil para você. Simultaneamente, o oráculo divino sussurrou mais uma vez no ouvido de Idan. Idan, meu fiel, estou lhe dando uma provação. Você deve completá-la para provar que é digno de permanecer ao meu lado. Ao ouvir isso, Idan imediatamente se animou, olhando reverentemente para Senshi e falando em tom humilde. Senhor Jashin, não importa quais sejam as ordens que o senhor der, farei tudo ao meu alcance para cumpri-las. Sem perder tempo, Senshi disse: Idan, você deve retornar a Megakuri sozinho e lidar com as missões por conta própria. Esta é uma missão que você não tem escolha a não ser completar. No momento perfeito, o sussurro divino chegou ao ouvido de Idan. Idan, este é o meu teste para você. Você deve retornar a Megakuri e cumprir a doutrina do Jashinismo por conta própria. Somente depois de conquistar a minha aprovação poderá estar novamente ao meu lado e desfrutar do meu esplendor divino. Ao ver Idan em um estado tão miserável, Sazori não pôde deixar de se preocupar com seu próprio futuro. Ele temia que uma vez que se tornasse oficialmente parceiro de Senshi, acabaria tão infeliz quanto Idan. Mas ao se lembrar de Kakuzu, Sazori sentiu-se um pouco mais tranquilo. Kakuzu havia sido o primeiro parceiro de Senshi e embora a experiência o tivesse mudado um pouco, ele nunca acabou tão lamentável quanto Idan. A situação de Idan podia ser em parte culpa de Senshi, mas também tinha algo a ver com a própria natureza de Idan. Sazori só conseguia se consolar com esse pensamento. Enquanto isso, Karen achava uma pena que Idan estivesse voltando para Megakuri. Afinal, ele era um excelente provador. Ela até acreditava que parte do motivo pelo qual Idan estava chorando tanto era porque não teria mais a oportunidade de provar sua culinária requintada. Com isso em mente, ela caminhou até Idan, que chorava, e deu-lhe um tapinha no ombro, assim como Senshi costumava fazer. Idan, não se preocupe em nunca mais poder comer minha comida deliciosa quando voltar para Megakuri. Eu conheço ninjutsu espaço-temporal. Sempre que eu aprender uma receita nova, trarei uma amostra para você provar. Assim que Karen terminou de falar, uma voz com a autoridade de assistente do enviado do submundo do Lord Jashin ecoou nos ouvidos de Idan. Seu tolo Idan, não pense que estar fora da minha vista significa que você pode relaxar nas missões.
Posso aparecer a qualquer momento e obrigá-lo a ingerir veneno como punição. As palavras de Karin imediatamente fizeram Idan se lembrar do terror de ser dominado pela enviada do submundo. Quando Lord Jashin ficava zangado, ele apenas repreendia Idan. Mas se sua assistente, a enviada do submundo, se irritasse, ela o obrigava a ingerir veneno. Só de pensar nisso, Idan sentia um aperto no estômago. Então, mesmo depois de retornar a Megakuri, sob a supervisão direta do enviado, ele não ousou de forma alguma relaxar. Com isso em mente, Idan deixou Komogakuri de coração partido e voltou para Megakuri. Durante esse tempo em Megakuri, Kakuzu vinha levando Deidara em missões. Enquanto Kakuzu conduzia Deidara até o assentamento do clã Uzumaki, Deidara franziu a testa e perguntou: vamos para aquele lugar com todos aqueles pirralhos de novo. Como isso vai ajudar meus projetos artísticos? Kakuzu não estava com vontade de lidar com ele, mas sabia que se não desse alguma explicação, Deidara provavelmente se recusaria a trabalhar. Então, enquanto caminhavam, Kakuzu deu uma resposta superficial. Deidara, não é tão complicado assim. Você não consegue descobrir sozinho? Ele parecia perplexo. Como é que ajudar um bando de pirralhos ia beneficiar a sua arte? Vendo a confusão de Deidara, Kakuzu permaneceu em silêncio. Ele não conseguia enganar as pessoas com a mesma facilidade que Senshi, ou mesmo Orochimaru. Precisava de um momento para pensar em uma mentira adequada. Antes que pudesse inventar algo, porém, os olhos de Deidara brilharam, como se tivesse percebido algo, e ele exclamou: ah, entendi. As crianças têm uma imaginação fértil e energia ilimitada. Passar um tempo com elas pode me inspirar com novas ideias artísticas. Kakuzu ficou surpreso com a perspicácia de Deidara, mas definitivamente era um bom sinal. Ele apenas assentiu, concordando silenciosamente com as palavras de Deidara. Em pouco tempo chegaram ao assentamento do clã Uzumaki. As condições de vida ali mudavam a cada dia. Muitos dos jovens Uzumaki agora vestiam o manto preto da Akatsuki com nuvens vermelhas. Nem todos usavam, porém, pois havia requisitos para se qualificar para a vestimenta, a saber, talento, a habilidade de moldar chakra, diligência, esforço em tarefas simples e caráter, como os aldeões os julgavam. Por causa disso, apenas alguns jovens Uzumaki excepcionais se juntavam à organização. Assim que Kakuzu e Deidara apareceram, foram recebidos com uma calorosa acolhida. Kakuzu-san, você voltou. Kakuzu-san, pode nos contar mais sobre suas experiências em missões? Kakuzu-san, você tem alguma tarefa fácil para nós? Rodeado por um bando de crianças Uzumaki tagarelando, Kakuzu disse casualmente: daqui a pouco, compartilharei algumas dicas de missão. Quanto a trabalhos fáceis, sim, tenho um disponível para cada um de vocês. Todas as crianças vibraram de alegria. Então Kakuzu tirou um pergaminho, colocou-o no chão e bateu nele. Uma nuvem de fumaça branca surgiu, seguida por uma grande quantidade de suprimentos básicos. Kakuzu dirigiu-se ao grupo. Vou pagar a cada um de vocês 120 ryu. Vocês foram contratados para distribuir esses suprimentos aos aldeões daqui. Encantadas, as crianças correram para responder. Sem problemas, Kakuzu-san. Não se preocupe, nós vamos resolver isso. Enquanto o jovem Uzumaki comemorava animadamente, Kakuzu de repente notou alguém à distância. Ele congelou e então explodiu em alegria. A pessoa que ele viu era Idan, que como parceiro de Senshi, não deveria estar sozinho. No entanto, lá estava ele, parecendo completamente perdido e abatido, lembrando de como o próprio Kakuzu havia ficado depois que Senshi o abandonou. Radiante, Kakuzu deduziu que Senshi devia ter chutado Idan para fora de casa. Sem demora, ele caminhou até Idan e, sem enrolar, perguntou: Idan, por que você não está com o Senshi? Idan, ainda com o coração partido, respondeu: não tenho condições de ficar ao lado do Lord Jashin. Ele me enviou de volta para Megakuri, dizendo-me para realizar missões por conta própria para me aprimorar e, com sorte, me reunir a ele em breve. Kakuzu nem esperou a explicação terminar. Ele ficou extremamente animado. Não fazia ideia do porquê de Idan estar chamando Senshi de Lord Jashin, mas tinha certeza de uma coisa: Senshi estava sem parceiro no momento. Kakuzu confirmou rapidamente suas suspeitas. Idan, isso significa que Senshi não tem mais parceiro? Idan bufou. Errado. O Sr. Jashin já tem um novo devoto ao seu lado. Diante disso, Kakuzu ficou perplexo. Ele havia presumido que ao expulsar Idan, Senshi estaria aberto a formar dupla novamente, mas jamais imaginou que Senshi encontraria um novo parceiro tão rapidamente. Enfurecido, Kakuzu praguejou baixinho: droga, eles não têm a mínima noção de si mesmos? Eu sou o único que realmente merece estar ao lado de Senshi e ser seu parceiro perfeito. Idan não conseguia ler os pensamentos de Kakuzu, é claro. Ele estava canalizando sua tristeza em uma determinação renovada, cerrando os punhos. Farei missões com mais afinco do que nunca, abraçando completamente a doutrina de Jashin, para que eu possa me tornar o servo mais fiel e confiável do Sr. Jashin e estar ao seu lado novamente. Kakuzu zombou. Idan, você realmente acha que seu desempenho em missões pode superar o meu? Seja realista. Só eu sou o parceiro perfeito para o Senshi. Idan ficou furioso: seu herege. Como você pode ser digno de estar ao lado do Sr. Jashin? Quanto ao trabalho árduo e à devoção absoluta à sua causa, você não me assusta. Kakuzu apenas riu. Ah, é mesmo? Parece que levar um fora do Senshi te afetou bastante. Diga-me, por que exatamente você acha que seu corpo imortal é melhor para missões do que o meu medo da terra? Idan brandiu a enorme foice que carregava nas costas, falando ameaçadoramente: seu desgraçado. Pare de menosprezar o poder que o Lord Jashin me concedeu. Kakuzu respondeu: estou apenas relatando fatos. Quando se trata de missões, o rancor da terra é a melhor. Idan insistiu: o dom da imortalidade concedido pelo Lord Jashin é o melhor. Kakuzu: rancor da terra. Idan: imortalidade. Eles se encararam com hostilidade crescente, quando de repente Deidara atirou uma formiga de argila.
Com aquele grito, a formiga de barro explodiu, mas Kakuzu e Idan usaram a técnica de cintilação corporal para se esquivar antes da detonação. Assim que a poeira baixou, ambos se voltaram para Deidara com expressões sombrias. Kakuzu disse em tom sombrio: Deidara, você está tentando se matar? Deidara bufou. Calha a boca. Estou tentando pensar. Vocês dois gritando um com o outro está acabando com a minha inspiração artística. Ele então olhou para Idan falando com desdém. Então você também está na Akatsuki? Você era parceiro do Senshi, o que significa que o conhece bem. Ao ser confrontado por qualquer pessoa que não fosse Senshi ou Karin, Idan voltava a exibir sua personalidade arrogante e prepotente. Ele não se dava ao trabalho de responder às perguntas de Deidara. Não tenho tempo para ficar aqui batendo papo, tenho missões a cumprir. Ele não havia esquecido que aquela intrometida assistente do enviado do submundo lhe dissera antes de ele partir de Komogakure. Se ele relaxasse, ela pareceria para puni-lo com veneno. Só esse pensamento já era suficiente para lhe dar dor de estômago novamente. Sem ousar perder mais um segundo, Idan disparou para o mercado negro para completar missões. A caminho do mercado negro, ele se maravilhou com a rapidez com que a Megakure estava mudando. Cada vez que se ausentava por um tempo e retornava, encontrava o lugar drasticamente transformado. Simultaneamente na torre mais alta de Amegakure, dentro dos aposentos de Nagato, a porta rangeu novamente ao se abrir e Konan entrou. No instante em que Nagato a viu, sentiu uma forte dor de cabeça. Antes, ela apenas reportava assuntos diretamente relacionados a Akatsuki para que ele decidisse, e conseguia lidar com muitos dos problemas menores sozinha. Mas agora sua carga de trabalho havia aumentado significativamente. Como esperado, Konan trouxe consigo outro problema que pouco tinha a ver com o objetivo final da Akatsuki. O rosto impecável de Konan esboçou um leve sorriso. Nagato, eu não permiti que todas as crianças da vila se juntassem a Akatsuki. Estabeleci certos requisitos. Elas precisam demonstrar talento para moldar chakra, ser diligentes na execução de tarefas menores e exibir bom caráter, de acordo com a avaliação dos aldeões. Só então poderão se tornar membros externos da Akatsuki. O que você acha dessa política? Devemos modificar ou adicionar algo? Nagato já sentia as têmporas latejando ao ver Konan aparecer. Ouvir a pergunta dela piorou sua dor de cabeça. Esses detalhes triviais não tinham nada a ver com o objetivo final da Akatsuki. Ele era o líder da Akatsuki, não do país da chuva. Com um longo suspiro, Nagato disse a ela: Konan, se não estiver diretamente relacionado ao plano final da Akatsuki, resolva você mesma. Meu corpo não está nas melhores condições e não tenho energia para tomar tantas decisões. Konan não pareceu se importar. Nagato, você não precisa se preocupar tanto. Acredito que não demorará muito para que Senshi encontre uma cura definitiva para você. A Akatsuki e a vila estão crescendo rapidamente, então, como líder, você precisará se acostumar a tomar muitas decisões. Até que Senshi cuide da sua saúde, posso cuidar de alguns desses assuntos da vila para que você possa descansar. Vou processar os pedidos pendentes. Dito isso, ela abriu a porta e saiu. Ela esperava que Nagato se pronunciasse, mas era evidente que sua saúde estava debilitada, então decidiu resolver as coisas por conta própria. Observando a figura de Konan se afastar, Nagato de repente se viu desejando que sua saúde não melhorasse. Ultimamente ele tinha que lidar com dezenas de assuntos relacionados à vila todos os dias, e Konan havia insinuado que havia ainda mais se acumulando. Ele só conseguiu dar um suspiro cansado. Como Akatsuki e a Megakure haviam chegado a esse ponto tão rapidamente? Quanto aos aldeões, eles não faziam ideia do quão estressado Nagato estava. Todos eram profundamente gratos ao Lorde Senshi, ao Anjo-sama e ao seu líder, Deus que era considerado por alguns, em segredo, o Kage de Amegakure. Geralmente apenas aqueles que conquistam o respeito de uma grande vila shinobi são chamados de Kage. Embora Amegakure fosse apenas uma vila de tamanho médio, estava se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa, graças ao trabalho conjunto do Lorde Senshi, do Anjo-sama e de seu líder. Os aldeões se referiam com prazer ao seu líder como Amekage. Nagato sabia disso, mas não sentia alegria, apenas dores de cabeça. Sim, Akatsuki e a Megakure estavam seguindo na direção que ele, Yaiko e Konan haviam previsto, contudo, a morte de Yaiko lhe mostrará que a paz e a prosperidade atuais eram passageiras, um caminho errado. Somente permitindo que todos sentissem a dor de verdade e detestassem a guerra, e então reconstruindo o mundo, haveria uma paz verdadeira e duradoura. A Megakure na Academia Ninja. Muitos pais esperavam nos portões da escola a saída dos alunos. Entre eles estava Mayumi. Seu marido era um comerciante que lutava para sobreviver. Como a Megakure havia permanecido isolada por tanto tempo, a economia estava em grave crise. Embora Mayumi e seu marido trabalhassem duro e tivessem uma situação financeira relativamente confortável, estavam longe de ser ricos. Ainda assim, podiam dar um pouco de comida ou roupa para aqueles à beira da fome ou do frio, e muitos vizinhos pobres eram gratos e invejosos ao mesmo tempo. Algumas famílias não tão abastadas quanto a de Mayumi sentiam inveja e ressentimento por eles. Mas após a abertura de Amegakure, a família de Mayumi, assim como muitas outras, foi beneficiada pela onda de rápido crescimento econômico impulsionada pelas reformas de Senshi. Seus negócios comerciais se recuperaram, melhorando a cada dia. De fato, as bênçãos de Senshi se estenderam a todos os moradores da vila. Enquanto sua família prosperava, a vida de todos os outros também melhorava. Antigamente, muitas pessoas vinham implorar por um pouco de comida para não morrerem de fome. Elas bajulavam Mayumi de todas as maneiras possíveis. Agora era diferente. Os elogios e olhares de admiração eram menos frequentes. Mayumi tinha um forte senso de vaidade. Era estranho e perturbador que a vida tivesse mudado tanto.
Sim, sua família estava mais rica do que nunca e podia ajudar mais pessoas necessitadas. Mas na nova Megakuri, a caridade como distribuir comida tinha pouco valor. Sob a brilhante liderança de Lord Senshi, até mesmo os verdadeiramente desamparados podiam vir à Megakuri e obter o básico para sobreviver: comida, roupas quentes e um abrigo simples. Então, embora Mayumi, como todos os outros, fosse grata a Lord Senshi, Anjo-sama e ao Deus que consideravam seu líder, certamente ouvia menos elogios lisonjeiros. Dito isso, Mayumi se sentia especialmente feliz nesses dias por um motivo: sua amada filha, Mikiko, a havia enchido de orgulho. Mikiko era bastante talentosa em moldar chakra e na Academia Ninja, completou com sucesso diversas tarefas básicas, recebendo uma avaliação favorável de seu professor. Como resultado, sua inscrição para ingressar na Akatsuki foi aceita. Ela até ganhou um conjunto do manto preto da Akatsuki com nuvens vermelhas. Naquele mesmo instante, duas mulheres que Mayumi conhecia, Madame Kaori e Madame Shuto, chegaram aos portões da academia. Ao vê-las, os lábios de Mayumi se curvaram levemente em um sorriso. Assim como Mayumi, Kaori e Shuto eram esposas de famílias de comerciantes abastados, os três se beneficiaram das reformas de Senshi. Seus negócios prosperavam a cada dia. No entanto, o marido de Mayumi teve o azar de ter vários comboios assaltados por bandidos, o que lhes custou uma fortuna. Isso fez com que, por um tempo, ela se sentisse inferior a Kaori e Shuto. Mas não hoje, sua chance de brilhar finalmente havia chegado. As três elegantes damas, em seus trajes deslumbrantes, atraíram muitos olhares ao se reunirem. Kaori era uma bela loira de cabelos dourados, vestindo um terno castanho claro e uma saia justa, com óculos de aro dourado que lhe conferiam um ar de professora. Madame Shuto usava um vestido formal bordô, repleto de joias. Aparentemente, ela amava tanto a cor bordô que até seu colar tinha uma pedra preciosa da mesma cor. Kaori cumprimentou Mayumi, que usava um deslumbrante vestido azul, e Shuto. Mayumi, Shuto, que coincidência. Vocês dois vieram buscar seus filhos também? Ah, Shuto, isso é uma pedra preciosa vermelha no seu colar? Parece ainda mais brilhante do que antes. Shuto sorriu presunçosamente. Era um colar novinho em folha com uma pedra preciosa vermelha que custava o dobro do antigo. Mas antes que ela pudesse se gabar, Mayumi fixou-se em uma palavra-chave específica: pedra preciosa vermelha. Um brilho cintilou em seus olhos enquanto ela falava com um sorriso doce. Nossa, essa pedra preciosa vermelha é bonita, mas, pessoalmente, prefiro o carmesim das nuvens vermelhas da minha filha. É um vermelho tão verdadeiro e vibrante, não acha? Nesse momento, tanto Kaori quanto Shuto congelaram. Recuperando-se da surpresa, Kaori perguntou: espere, o pedido de Mikiko para entrar na Akatsuki foi aprovado? Mayumi suspirou, fingindo indiferença. Sim, ela acabou de ser aceita. Mas honestamente a Mikiko é tão distraída. Estou preocupada que ela não se saia bem. Kaori disse: Mayumi, parabéns. Shuto acrescentou: Mayumi, essa é uma notícia incrível para Mikiko. Por fora, eles a cobriam de votos de felicidades, mas por dentro estavam amaldiçoando-a. Seus próprios filhos também haviam se candidatado, mas não foram aprovados. Antigamente, o dinheiro podia abrir caminho, mas na Academia Senshi, o dinheiro não tinha poder. Então Kaori e Shuto mudaram de assunto rapidamente, querendo evitar pedras preciosas ou qualquer coisa vermelha ou preta. Os olhos de Shuto brilharam e ela arriscou: ouvi dizer que Senshi-sama começou como mercenário solo. Isso significa que talvez não se juntar a uma organização imediatamente não seja tão ruim assim. Você ainda pode ser incrível como ele. Uma organização? Mayumi captou a palavra imediatamente e respondeu com uma risada doce. Sim, Senshi-sama e Akatsuki são o orgulho desta vila. É graças a eles que todos os aldeões vivem tão felizes. Agora que Mikiko está na Akatsuki, mesmo que ela sempre atrapalhe as coisas, ela ainda pode contribuir para o crescimento da vila e para o bem-estar de todos. Tenho certeza de que ela vai melhorar cada vez mais daqui para frente. Você não imagina o quanto fiquei chocado quando ela trouxe para casa aquele manto preto com as nuvens vermelhas. Eu não conseguia acreditar que ela realmente tinha sido aceita. Kaori, Argi, Shuto, Ga. Após trocarem mais algumas palavras, Kaori e Shuto estavam praticamente à beira de um colapso nervoso. Decidiram que talvez fosse mais seguro ficar em silêncio. Mas nem mesmo o silêncio ajudou. Mayumi disse alegremente: o desenho da nuvem vermelha no manto da Akatsuki é muito bonito, não é? Meu marido e eu planejamos incorporar esse padrão de nuvem vermelha ao brasão da nossa família Tori. Nesse momento, Kaori e Shuto sentiram que iam explodir, porque seus próprios filhos não tinham sido aceitos. Eles já não aguentavam mais a arrogância de Mayumi. E naquele exato momento, tanto Kaori quanto Shuto demonstraram expressões de total incredulidade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Naquele momento, a Academia Ninja tinha acabado de liberar as aulas. Esse não era o ponto principal. O ponto principal era que os filhos de Kaori e da senhora Shuto, Heigi e Genosuke, estavam ambos vestindo os mantos vermelhos da Akatsuki. Assim que Kaori e Madame Shuto viram aquilo, seus semblantes se iluminaram de entusiasmo. Enquanto isso, o olhar de Mayumi se voltou para a entrada da academia, e lá estavam 3 crianças, 2 meninos e uma menina, todos vestindo túnicas vermelhas como nuvens. Os 2 meninos eram de fato Heigi e Genosuke, filhos de Kaori e da senhora Shuto. Entre eles, segurando uma folha de papel, estava Mikiko, filha de Mayumi. Ao ver que tanto Heigi quanto Genosuke estavam usando vestes de nuvens vermelhas, Mayumi quase desmaiou na hora. Mas que coisa! Ela só havia se acomodado por um instante, e agora Heigi e Genosuke também haviam se juntado a Akatsuki. Momentos antes, Kaori e Madame Shuto não paravam de falar sobre não querer discutir a Akatsuki com Mayumi, e agora não conseguiam parar de falar sobre isso.
Kaori, cada vez mais satisfeita com o filho, disse, Heigi, isso é maravilhoso. Você também entrou para Akatsuki. Agora, assim como a família da Mayumi, você pode ajudar nossa vila a crescer e trabalhar pela felicidade dos moradores. Estou tão feliz. Madame Shuto se agachou e abraçou Genosuke. Genosuke, estou tão orgulhosa de você. A prosperidade atual de Amegakure é resultado do trabalho conjunto de Lord Senshi e da Akatsuki. Agora você também pode participar dessa grande causa, ajudando a vila a se tornar ainda mais forte e a tornar os aldeões mais felizes. Mas mesmo nos braços de suas mães, Heigi e Genosuke não estavam muito felizes. Eles e Mikiko sempre tiveram uma rivalidade amigável, e desta vez ambos perderam para ela. Tudo bem, eles tinham entrado para Akatsuki alguns dias depois dela. Isso não seria um grande problema. Mas algo aconteceu naquele dia que os magoou profundamente, então, mesmo tendo finalmente entrado, eles simplesmente não conseguiam comemorar. Kaori e a senhora Shuto, no entanto, estavam tão absortas em sua animação que não perceberam o humor dos filhos. Rindo, elas continuaram. Madame Shuto tocou em seu colar de rubis. Mayumi, você tinha razão, este vermelho verdadeiro no manto vermelho nuvem realmente fica melhor do que o vermelho pedra preciosa do meu colar. Da mesma forma, Kaori colocou seu anel de cisne negro ao lado das nuvens vermelhas de Heigi e disse, sim, o senso de estilo de Mayumi é impecável. O tecido preto puro do hobby é simplesmente deslumbrante. Vestindo, Heigi fica com uma aparência tão vibrante. Mayumi ofereceu-lhes um sorriso educado, mas por dentro estava furiosa. Isso é insano. Não era para ser difícil entrar na Akatsuki? Como Heigi e Genosuke conseguiram entrar num piscar de olhos? Quanto mais ela se exibia antes, mais constrangida se sentia agora. Ela não podia mais se gabar de como sua filha Mikiko havia entrado primeiro para Akatsuki, e agora com Kaori e Madame Shuto falando sem parar sobre a organização. Pouco podia fazer além de mudar de assunto para que pudessem conversar normalmente. Ela lançou um olhar curioso para o leve sorriso de Mikiko, e para o pedaço de papel na mão da filha. Com um olhar perplexo perguntou, Mikiko, o que é esse papel que você está segurando? Mikiko ajeitou os óculos. Abrindo o papel respondeu, é minha carta de aceitação para o corpo mercenário do Lord Senshi. Depois de entrar para Akatsuki, apenas aqueles com potencial para herdar a vontade da chuva podem se juntar ao seu grupo de mercenários. No momento, sou a única da minha turma que foi aceita, então pretendo fazer o meu melhor para herdar a vontade da chuva. Quando Mikiko terminou, todo o local ficou em silêncio, e Mayumi estava tão emocionada que não conseguiu falar por um instante. Quase todos em Amegakure sabiam que Akatsuki era o núcleo das operações normais da vila. Muitos também sabiam que uma vez que shinobi comuns se juntassem a Akatsuki, se fossem excepcionais o suficiente, poderiam ser selecionados para o corpo mercenário do Lord Senshi. Mas entrar para Akatsuki já era difícil. Depois disso, ser escolhido para a equipe direta do Lord Senshi era inimaginavelmente mais difícil. Até então, apenas alguns poucos, como o Lord Kakuzu ou a reitora Karin, haviam conseguido entrar para o grupo mercenário de Senshi. Dado que a prosperidade de Amegakure foi fruto da união de toda a vila em torno da Akatsuki, todos se orgulhavam se eles ou seus filhos fossem aceitos. Se Akatsuki era o núcleo da vila, então, em termos de desenvolvimento, o corpo mercenário de Lord Senshi era o núcleo do núcleo. Portanto, entrar para Akatsuki foi uma grande honra. Juntar-se à equipe de mercenários de Senshi foi a maior honra de todas. E agora, Mikiko fazia parte dessa equipe. No futuro próximo, ela poderia até ser a herdeira da vontade da chuva de Lord Senshi. O coração de Mayumi se encheu de alegria, e seu sorriso praticamente ia de orelha a orelha. Exteriormente, porém, ela fingia repreender a filha. Mikiko, você ainda tem muito a aprender. Agora que você está na equipe mercenária do Lord Senshi, terá que se esforçar ainda mais. Então ela se virou e disse para Heigi e Genosuke, Heigi e Genosuke, vocês dois são muito mais pé no chão. Vocês não foram direto para o grupo mercenário do Lord Senshi. Heigi e Genosuke pensaram ao mesmo tempo. Tia, você está se ouvindo? Vestindo seus hobbies cor de nuvem vermelha, Mikiko, Heigi e Genosuke parados nos portões da escola, logo atraíram a atenção de outros pais e crianças. Muitas crianças observavam com inveja, cochichando. Mikiko, Heigi e Genosuke são incríveis. Eles se juntaram a Akatsuki sob a liderança de Lord Senshi, agora eles podem ajudar a reconstruir a vila com ele. Sim, eu também gostaria de entrar para Akatsuki, mas já fui rejeitado 2 vezes. A Mikiko é inacreditável. Ela recebeu uma carta de aceitação do corpo mercenário do diretor Senshi. Em assuntos relacionados à vila, o corpo do diretor Senshi é praticamente o núcleo da Akatsuki. Não me diga. A Mikiko é incrível. Quando o assunto era o grupo mercenário do diretor Senshi, os olhos das crianças brilhavam de entusiasmo. Todas elas desejavam se juntar a Akatsuki, e ainda mais ao grupo de Senshi, para que pudessem ajudar a vila a se desenvolver rapidamente e melhorar a vida de todos. Entre o público em geral de Amegakure, era sabido que Kakuzu e Karin eram membros da equipe de Senshi. Também se sabia que alguns dos jovens Uzumaki poderiam ter potencial para se juntar a eles. Mas, na verdade, havia também outros 2 jovens no grupo de Senshi, Naruto e Sasuke, que estavam dando muito trabalho a Kakashi. Durante o último ciclo de eventos, os 2 encrenqueiros apareceram do lado de fora do quarto de Kakashi. Sasuke naturalmente deu um passo à frente, planejando educadamente bater na porta e acordar o professor. Ele tinha acabado de levantar a mão para bater quando Naruto o impediu. Sasuke congelou. Naruto, você está relaxando agora? Naruto acenou com a mão. Sasuke, você não pode acordar o Kakashi-sensei desse jeito. Então, imitando os passos impiedosos de Senshi, Naruto de repente chutou a porta de Kakashi. Bang! Com um baque surdo, a porta se abriu de repente.
Lá dentro, Kakashi estava sentado em sua cama, com os olhos vermelhos e um olhar quase morto para a porta. Naruto perguntou perplexo. Kakashi-sensei, por que você ativou o Sharingan? Sasuke balançou a cabeça. Naruto, isso não é o Sharingan. Naruto piscou. Não é? Mas os olhos do Kakashi-sensei estão tão vermelhos. O que mais poderia ser? Sasuke franziu a testa. Não faço ideia. De qualquer forma, vamos convencê-lo a nos levar em uma missão. Naruto assentiu. Kakashi-sensei, nos leve em uma missão. Quando terminarmos algumas tarefas, talvez seus olhos voltem ao normal. Kakashi suspirou e se levantou, embora parecesse exausto. No instante em que ficou de pé, sua visão escureceu e ele desabou ali mesmo. Estava privado de sono há tempos, às vezes passando a noite toda acordado em missões com Naruto e Sasuke. Como se não bastasse, o Hokage frequentemente lhe dava tarefas de emergência de surpresa. Mal havia retornado ao seu quarto após concluir uma missão, e nem sequer se deitara quando esses dois monstros arrombaram sua porta. Sasuke, ao ver Kakashi inconsciente, franziu a testa. Naruto, devemos chamar a equipe médica? Naruto pensou por um instante e bateu os punhos. Não precisa. Vamos levar o Kakashi-sensei para o mercado negro. Se o shinobi no portão da vila não nos deixarem sair, pediremos que o ajudem a acordar. Após um momento de hesitação, Sasuke assentiu. Ele concluiu que Kakashi só precisava descansar adequadamente e que viajar não faria mal. Então, eles carregaram o corpo inconsciente de Kakashi e seguiram para o portão da vila. Ao se aproximarem do portão, Kakashi lentamente recobrou os sentidos. Pescando, confuso, perguntou, Naruto, Sasuke, para onde vocês estão me levando? Naruto respondeu casualmente, a Kakashi-sensei, você acordou. Íamos apenas verificar com os guardas no portão sobre o seu estado. Kakashi estava perplexo com o fato de o estarem levando até o portão em vez do hospital ou dos médicos. Mas, sem forças para protestar, obrigou-se a caminhar ao lado deles. Enquanto Kakashi estivesse presente, eles poderiam passar pelo portão livremente. Pouco depois de saírem da vila, os olhos de Kakashi reviraram novamente e ele desmaiou pela segunda vez. A essa altura, Naruto e Sasuke já estavam acostumados e, sem dizer uma palavra, o colocaram de volta nos ombros, carregando-o até o mercado negro. Kakashi se mexeu e percebeu que já estava no salão principal do mercado negro, encostado em uma parede. Quando Naruto e Sasuke apareceram, suas pálpebras se contraíram ansiosamente. Naruto, Sasuke, por que vocês aceitaram tantas missões? Cada um deles carregava uma pilha enorme de pedidos de trabalho. Com base na experiência, Kakashi estimou que levariam até o meio-dia do dia seguinte para concluir todos. Naruto respondeu alegremente. Kakashi-sensei, quem madruga Deus ajuda. Sasuke e eu demos sorte, há muitas tarefas perfeitas para nós desta vez. Sasuke disse, Kakashi-sensei, vamos trabalhar sem parar a noite toda. Devemos terminar até o meio-dia de amanhã. Kakashi. Ele queria muito conversar com o Hokage sobre a possibilidade de troca de turnos, talvez pudessem enviar uma equipe de 3 pessoas para que pudessem se revezar. Uma pessoa sozinha poderia simplesmente morrer de exaustão por falta de sono. Mas enquanto esses pensamentos rondavam a mente cansada de Kakashi, Naruto e Sasuke já estavam a caminho de iniciar as missões. Transbordando espírito de luta, Naruto desafiou Sasuke. Sasuke, vamos ver quem de nós consegue terminar primeiro. Sasuke lançou-lhe um olhar entediado. Naruto, isso é mesmo necessário? Quando é que você já me derrotou? Naruto retrucou. É porque antes eu não tinha a orientação adequada e nunca evoluí rapidamente. Agora sou mais forte que você. Sasuke zombou. Você, o eterno perdedor, ainda deve estar sonhando. Eu vou te mostrar, gritou Naruto, irritado. Sasuke revirou os olhos. Pode sonhar. Eles se encararam, depois dispararam como flechas de um arco, numa corrida para ver quem terminaria suas missões primeiro. Kakashi, com olheiras profundas e não apenas nos olhos vermelhos, lutava para acompanhá-los. Normalmente, ele seguia Naruto pessoalmente enquanto enviava uma besta invocada para rastrear Sasuke. Sua pobre invocação, igualmente insone, tinha o mesmo olhar de guaxinim. Como Kakashi temia, Naruto e Sasuke trabalharam a noite toda novamente. No final da manhã do dia seguinte, Sasuke terminou sua última tarefa um pouco mais cedo e a entregou na recepção do mercado negro, seguido logo depois por Naruto. Vendo que Sasuke o havia superado mais uma vez, Naruto ficou desolado. Droga! Você só é mais rápido do que eu porque usa a liberação relâmpago, e isso te dá uma vantagem na hora de viajar. Cuidado! Vou aprender um ninjutsu especial de viagem supersônica, então nunca mais vou perder para você. Capítulo 107. Após Naruto e Sasuke concluírem todas as missões que lhes foram designadas, Kakashi levou os 2 pirralhos de volta para a vila, conforme o plano original. A essa altura, Kakashi estava exausto ao extremo, com os olhos vermelhos. Nesse estado, mesmo que de alguma forma abrisse seu Sharingan, provavelmente não perceberia. Enquanto os 3 retornavam a Konoha, os outros 3 membros do F4 de Konoha intensificaram sua censura formal e punição a Danzou. No escritório do Hokage, Hiruzen Sarutobi e os outros 2 conselheiros encaravam Danzou com expressões sombrias. Como as provas ainda eram insuficientes, o caso de Danzou não era fácil de resolver. No entanto, após a última visita de Orochimaru a Konoha, Danzou deixou escapar a informação sobre 1 bilhão de ryu, fornecendo uma pista crucial para o trio. Desde então, o F3 de Konoha vinha pressionando Danzou implacavelmente. Dessa vez, Hiruzen Sarutobi falou primeiro. Ele olhou para seu antigo camarada com raiva e decepção. Danzou, diga-me de uma vez por todas, o que aconteceu com aquele bilhão de ryu? Danzou manteve seu discurso habitual. O bilhão desaparecido não tem nada a ver comigo. O bilhão que mencionei a Orochimaru é para um projeto que exige um investimento inicial de 1 bilhão. Não é o dinheiro que sumiu do tesouro. A atitude de Danzou enfureceu os 3.
Se Danzou não fosse o principal e único suspeito, ele poderia dizer o que quisesse. Mas o tesouro de Konoha está com um rombo de exatamente 1 bilhão de ryu, e Danzou, por acaso, mencionou um projeto de investimento inicial de 1 bilhão de ryu. Uma coincidência grande demais. Além disso, esse suposto projeto pode nem mesmo envolver Orochimaru. Caso contrário, Orochimaru não teria ficado tão perplexo quando ouviu Danzou mencioná-lo naquele dia. Nesse momento, tanto Koharu Tatani quanto Omura Mitokado pareciam furiosas. Elas repreenderam Danzou uma após a outra. Danzou, não vá longe demais. Apenas admita para onde foi aquele bilhão. Danzou, até quando você vai continuar com essa ilusão? Depois da gafe de Danzou da última vez, os dois conselheiros ficaram quase certos de que ele era o responsável pelo desaparecimento do bilhão. Mas Danzou agiu como um rato teimoso que engoliu um peso, recusando-se a admitir qualquer coisa. Não importava o quanto tentassem convencê-lo, ele não cedia. Hiruzen Sarutobi o encarou por um longo tempo antes de finalmente tomar uma decisão difícil. Em um tom gélido, ele disse: Danzou, não podemos mais te dar carta branca. Se você não devolver esse dinheiro ao tesouro de Konoha, tornaremos públicos alguns de seus crimes. Primeiro, revelaremos aos aldeões como você enganou Orochimaru e os usou em seus experimentos proibidos com o estilo madeira. Se você continuar se recusando a mudar de atitude, divulgaremos mais informações e tomaremos medidas ainda mais severas. As palavras de Sarutobi abalaram Danzou profundamente como um trovão. Seu rosto se contorceu em fúria. Hiruzen, você está me caluniando, lançando um ataque disfarçado e incitando os aldeões a se voltarem contra mim. Hiruzen apenas balançou a cabeça. Danzou, os fatos são claros para todos julgarem. Eu só revelarei a verdade como ela é. Não caluniarei ninguém. Todos os 4 no escritório sabiam muito bem que se o segredo de Danzou, ordenar a Orochimaru que usasse aldeões como cobaias em sua pesquisa sobre o estilo madeira, viesse à tona, a confiança dos aldeões nele despencaria a zero absoluto. Ninguém jamais apoiaria um homem que prejudicou os aldeões e colocou seus interesses em grave risco. Além disso, Danzou havia corrido esse enorme risco com pesquisas proibidas na esperança de dominar o estilo madeira a um nível comparável ao do primeiro Hokage. O que traria para a vila vários ninjas especialistas em estilo madeira e assim, catapultaria a força de Konoha para que ele pudesse se tornar Hokage. Se esse escândalo fosse exposto, seria impensável que os aldeões o aceitassem como seu líder. No fundo, Danzou compreendia a gravidade das consequências. Mesmo assim, recusava-se a confessar. A única alternativa era conseguir o bilhão de ryu para reparar as perdas da vila, mas ele não achava que tivesse feito nada de errado. Acreditava que todas as suas ações eram pelo bem da vila e que seu fracasso atual era apenas temporário. Um dia, estava convencido, Hiruzen Sarutobi e os outros se arrependeriam do que lhe fizeram. Quando a reunião chegou a esse impasse, ela terminou. O F3 de Konoha não estava brincando dessa vez. Logo depois, cartazes começaram a ser espalhados pela vila, listando os fatos das más ações de Danzou. Toda a vila ficou atonita, e a notícia se espalhou por Konoha como um raio. Quase todos começaram a falar sobre Danzou. O quê? Ele usou aldeões como cobaias para alguma pesquisa proibida? Como Danzou pôde fazer isso? Aquele monstro! Quantos aldeões ele matou? Então Lord Orochimaru era inocente o tempo todo, e Danzou estava por trás de tudo? Isso me deixa tão furioso. Quero desenterrar os túmulos da família de Danzou. A fúria dos aldeões explodiu da noite para o dia, e Danzou tornou-se alvo de condenação universal. Até mesmo o clã Shimura e a Raiz foram afetados. Sob essa imensa pressão, Danzou não teve escolha a não ser se manter discreto e evitar aparições públicas. Em algum telhado da vila, Danzou observava Konoha. As novas e severas medidas de Sarutobi o faziam se sentir como um rato de rua que todos queriam espancar. E dada a magnitude dessas revelações, os aldeões não as esqueceriam tão cedo, a menos que algo maior desviasse sua atenção. Danzou era hábil em direcionar a atenção pública dessa forma, mas diante do bloqueio e das sanções abrangentes do F3, ele não tinha como causar problemas por enquanto. Teria que permanecer em silêncio até que a tempestade passasse, para então buscar uma oportunidade de retaliar. Enquanto Danzou remoía a hostilidade de toda a aldeia, um clone de madeira de Senshi apareceu silenciosamente atrás dele. Senshi vinha observando Danzou há algum tempo e estava bem ciente de sua situação. Ele temia que Danzou pudesse surtar com toda a pressão e fazer algo drástico, como pular de um prédio. Afinal, Senshi era o conselheiro de segurança de Danzou, e se Danzou morresse, a missão de Senshi fracassaria, manchando sua carreira. Isso era algo que ele absolutamente não permitiria. Olhando para Danzou, Senshi disse friamente: Danzou, aconselho você a não ter ideias suicidas. Se tentar, não só o impedirei, como também usarei a força para mantê-lo vivo e evitar que minha missão falhe. O olhar gélido e as palavras ameaçadoras de Senshi fizeram Danzou se lembrar muito bem do dia em que se conheceram, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele se lembrou daquela vez em que Senshi o despedaçou repetidamente com 60 milhões de volts, dragão do trovão, ensinando-lhe o significado da crueldade. Naquele dia, Danzou reviveu mais uma vez o terror de ser dominado por Senshi. Naturalmente, ele não planejava tirar a própria vida, mas mesmo assim saiu do telhado às pressas. Danzou não tinha medo da morte, mas havia, de fato, horrores que a superavam. Em Takigakuri, no escritório do líder, dizem que quando alguém se alegra, alguém lamenta. Enquanto a Megakuri, Kusagakuri, Komogakuri e Kerigakuri prosperavam, Takigakuri enfrentava obstáculos sem precedentes. No escritório do líder Taki estavam 5 indivíduos: o chefe Izen, seu herdeiro Shibuki, o Jinchuriki das 7 caudas Fu, que estava ao lado de Shibuki, e 2 oficiais de alto escalão do clã Taki, Yoru e Kegon, ambos com expressões de profunda preocupação. Embora Takigakuri fosse uma vila escondida de tamanho médio a pequeno, possuía alguns atributos únicos.
Era a única vila fora das grandes nações a possuir uma besta com cauda, além disso, um Jinchuriki perfeito. 2. Seu número total de ninjas não era grande, mas contava com um forte grupo de shinobi de alto nível. 3. Possuía um tesouro especial, a chamada Água do Herói, transmitida por gerações. Bebê-la podia multiplicar o chakra de um ninja em mais de 10 vezes. 4. Há muito tempo a técnica Medo do Rancor da Terra era deles, mas Kakuzu a roubou. Isso foi um resquício histórico. No momento, a maior preocupação de Taki era a série de eventos recentes que a afligiam. Izen franziu a testa com força. Ele só receberá mais notícias nos últimos dias. Quando viu Yoru e Kegon chegarem com semblantes abatidos, Izen soube que deviam ter mais más notícias. Ele suspirou. Fale. O que aconteceu agora? Kegon respondeu, detalhando o que havia descoberto. Líder, mais aldeões escaparam hoje. Além disso, temos mais 2 ninjas desaparecidos. Ao terminar, Yoru acrescentou. A caravana comercial de Taki que enviamos agentes para encontrar juntou-se a Megakuri. O investigador conversou com eles, e eles disseram que continuarão a fazer negócios como uma caravana para a Megakuri, sem planos de retornar a Taki. Ele próprio decidiu ficar em Megakuri, enviando-nos esta mensagem por meio de um terceiro. Ao ouvir isso, Izen quase desmaiou. Ultimamente não era incomum que alguns aldeões se disfarçassem de refugiados e fugissem para Megakuri em busca de uma vida melhor. Mas agora uma das caravanas comerciais de Taki emigrou para Megakuri. Como se isso não bastasse, o ninja explorador também ficou por lá. Sentindo-se prestes a sufocar de frustração, Izen observou Fu e Shibuki trocarem olhares. Fu disse, líder, tenho uma ideia para resolver os problemas atuais de Taki. Ele se virou para ela, interessado. O que está te incomodando? A estagnação de Taki o afligia diariamente. Ele já havia tentado de tudo e ainda não via uma saída. Fu explicou, na verdade, é muito simples. Taki pode se juntar à aliança de Amegakuri. Aí todos os nossos problemas desaparecem. A ideia dela era simples. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. A Megakuri tinha tudo para dar certo, além de um enorme potencial de crescimento. Não era de se admirar que os aldeões comerciantes e até mesmo alguns ninjas de Taki estivessem fugindo para lá. Melhor se tornar oficialmente parte dessa aliança. Izen rejeitou isso imediatamente não. Taki não deve se envolver demais com forasteiros. Protegidos por nossa grande cachoeira, não importa o quão caótico o mundo exterior se torne, podemos nos manter afastados. Sim, somos aliados de Konoha, mas nossa cooperação direta com eles geralmente é limitada. Ao nos unirmos à aliança de Amegakuri, seríamos forçados a um contato externo extenso, e se alguma perturbação ocorrer, não seremos capazes de permanecer neutros. Ele não estava disposto a abrir mão da vantagem geográfica de Taki. Embora o mundo ninja estivesse estável no momento, quem poderia garantir que a quarta grande guerra shinobi não eclodiria em breve? Se isso acontecesse enquanto eles estivessem ligados a Amegakuri, Taki seria arrastado para o conflito. Mas Fu discordou, líder, o mundo ninja está em paz. Não há sinal de uma quarta grande guerra em lugar nenhum. Além disso, se nossa vila se fortalecer o suficiente, poderemos nos proteger em qualquer circunstância. Shibuki concordou. Pai, antes que ele pudesse continuar, Izen o interrompeu. Trate meu título adequadamente enquanto estivermos trabalhando. Shibuki coçou a cabeça e então recomeçou. Líder senhor, eu também acredito que a ideia de Fu faz sentido. Taki tem se desenvolvido muito lentamente há anos e chegamos a um impasse. Aliar-se a Megakuri poderia nos ajudar a sair dessa situação. Mesmo assim, Izen recusou. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Fu falou novamente. A Megakuri já foi devastada pela guerra e extremamente pobre. Kusagakuri era ainda pior, assolada por conflitos internos, banditismo e administração de prisões como meio de subsistência. Mas após essas duas vilas formarem uma aliança, ambas progrediram a uma velocidade surpreendente, prosperando a cada dia. Nossa Takigakuri não tem motivos para não se juntar a uma aliança como essa. Izen hesitou, visivelmente dividido. Ele já havia considerado essa possibilidade antes. Após um momento de silêncio, fez uma pergunta difícil. Se nos abrirmos ao mundo por meio dessa aliança, ficaremos muito mais expostos. Como lidaremos com a redução da segurança? Fu respondeu sem hesitar. Quanto mais forte a vila, mais segura ela é. Se nos unirmos à aliança de Amegakuri, podemos crescer rapidamente, e se algum dia tivermos problemas como aliados, Amegakuri virá em nosso auxílio. Com isso, Izen, Yoru e Kegon refletiram cuidadosamente sobre o assunto. Se Taki quisesse progredir, precisava superar o isolamento autoimposto. Caso contrário, considerando a enorme influência daquela aliança, Taki enfrentaria apenas um declínio ainda maior. Fu então lançou mais uma bola curva. E a outra grande vantagem. Sempre admirei Lord Kakuzu, e agora ele é uma figura-chave em Amegakuri. Corre o boato de que ele é amigo tanto de Anjo-sama quanto de Lord Senshi, que supervisionam a vila. Se nos unirmos à aliança, poderemos pedir ajuda a Lord Kakuzu para lucrarmos ainda mais. Kakuzu foi considerado um criminoso em Taki há muitas décadas, mas isso foi uma injustiça. Izen e a atual liderança já sabiam que ele havia sido levado a isso por anciãos corruptos daquela época. Eles haviam visto esses dados em suas investigações e perceberam que a antiga administração essencialmente forçou um ninja leal a se tornar um renegado. Izen vinha debatendo como lidar com aquele legado, mas a menção de Fu a Kakuzu lhe deu um estalo repentino. Ela estava certa. Para Taki, seria um enorme benefício se juntar à aliança, especialmente porque eles tinham uma vantagem única. Kakuzu era originalmente de Taki. Ele havia se tornado uma figura importante em Amegakuri, desfrutando de laços estreitos com Anjo-sama e Lord Senshi. Eles poderiam pedir a ele que os ajudasse a entrar na aliança. Afinal, Kakuzu havia sido injustiçado pela antiga liderança de Taki. Ao resolverem isso, eles poderiam convidá-lo para se tornar o novo líder de Taki. Se ele aceitasse,
Seja por antiguidade, habilidade ou contribuição para a vila, Kakuzu era plenamente qualificado para liderar Taki. Se isso acontecesse, Taki finalmente poderia se desenvolver de maneiras que eles só haviam sonhado. Assim, Izen decidiu na hora. Levaremos um pouco de água de herói conosco para Megakuri e solicitaremos uma audiência com Lord Kakuzu, convidando-o para ser o novo líder de Taki e discutindo a entrada de Taki na aliança. Fu estava radiante. Como Jinchuriki das Sete Caudas, ela era uma grande fã de Kakuzu, considerando-o uma figura lendária. Kakuzu pode ter matado um bando de anciãos desavisados décadas atrás e roubado o medo do rancor da terra, mas isso provavelmente salvou Taki de uma liderança ainda mais incompetente. Se Kakuzu retornasse, ele poderia restaurar a técnica roubada se assim desejasse. Assim, uma delegação partiu prontamente de Taki para Megakuri, trazendo um precioso suprimento de água de herói. Essa água era produzida apenas uma vez a cada 100 anos por sua árvore sagrada, e um único gole podia multiplicar o chakra de um ninja muitas vezes. Era um tesouro que qualquer ninja cobiçaria. Em menos de 2 dias, a delegação Taki chegou a Megakuri. Lá, Kakuzu estava ocupado levando Deidara em missão após missão. Deidara estava ficando entediado. Ou ele fazia tarefas sem parar com Kakuzu ou visitava ocasionalmente abrigos para órfãos. Embora Kakuzu insistisse que essas tarefas aprimoravam o espírito artístico de Deidara, ele sentia que era apenas a mesma rotina repetida, sem nenhum benefício para sua arte. De repente, Deidara parou. Um grupo de 5 pessoas bloqueava seu caminho, 3 adultos e 2 crianças. Kakuzu lançou-lhes um olhar frio. Saiam da frente. Não me atrapalhem, estou trabalhando. Fora de Megakuri, ele teria perguntado se eles queriam perder seus corações. Mas ali, ele não podia simplesmente atacar, ou enfrentaria problemas tanto com Senshi quanto com Nagato. Para sua surpresa, porém, os estranhos reagiram de uma maneira que ele não esperava. Uma garotinha correu até eles, radiante. Senhor Kakuzu, sou Fu de Takigakuri. Kakuzu ergueu a cabeça, notou as faixas de cabeça de Taki e sentiu um choque interno. 5 compatriotas de Taki? Então Izen deu um passo à frente e falou respeitosamente. Olá, Kakuzu-sama. Sou Izen, atual líder de Takigakuri. Viemos falar com o senhor sobre 2 assuntos extremamente importantes relacionados a Taki. Solicitamos sua ajuda. O cérebro de Kakuzu entrou em curto-circuito. Sou um ninja renegado de Taki. Por que diabos eles precisariam de mim para algo extremamente importante? Após um breve desabafo mental, ele franziu a testa para Izen. Quais são as 2 coisas? Com a maior cortesia, Izen respondeu. Primeiramente, gostaríamos que você fosse nosso intermediário para que Taki possa se juntar à aliança de Megakuri. Ao longo dos anos, nosso crescimento estagnou e agora estamos enfrentando um gargalo. Se nos juntarmos à aliança de Megakuri, esses problemas poderão ser resolvidos. O que estava acontecendo? Taki queria se juntar à aliança de Megakuri? Abandonar Konoha, sua antiga aliada? Kakuzu conhecia bem a situação de Taki. Ele era de lá. Taki sempre teve o apoio de Konoha. Então, ele fez 3 perguntas rápidas. Você não é aliado de Konoha? Por que a Megakuri? E por que veio falar comigo sobre isso? Izen dirigiu-se a eles calmamente um por um. Ser aliado de Konoha não nos impede de nos juntarmos à aliança de Megakuri. Não são coisas mutuamente exclusivas. E quanto ao motivo da aliança, tivemos os seguintes problemas. Ele então relatou os problemas recentes de Taki. Kakuzu descobriu, então, que muitos Takigakuri, comerciantes e até mesmo alguns ninjas haviam desertado para Megakuri. Fazia sentido que Izen quisesse resolver isso. Mais 1 ou 2 ondas de ataques, e metade da vila teria desaparecido. Mas Kakuzu ainda não entendia por que precisavam especificamente dele para negociar, em vez de irem diretamente à liderança de Megakuri. Izen então chegou ao ponto principal. Kakuzu-sama, investigamos a fundo o que realmente aconteceu décadas atrás. Os antigos líderes de Taki abusaram do poder, deram ordem cegamente e não tinham visão de futuro. Você foi acusado injustamente. Nós o inocentamos completamente, e a população atual da vila sabe que você contribuiu muito para Taki. Esperamos que você nos defenda perante Anjo-sama e Lord Senshi para que Taki possa se juntar à aliança. Então, solenemente, Izen acrescentou. Além disso, todos nós, a liderança sênior e a maioria dos moradores, gostaríamos que você voltasse para Taki como nosso novo líder, guiando nossa vila para um futuro mais brilhante. Isso deixou Kakuzu perplexo. Que diabos? Num segundo ele era um ninja renegado, no segundo seguinte estavam implorando para que ele voltasse como novo chefe de Taki. Izen não havia terminado. Com um toque de timidez, ele continuou. Se possível, também esperamos que você nos ajude a fazer com que todos os ninjas de elite de Taki se juntem a Akatsuki. Digamos que esse seja o nosso segundo pedido. Ele ficou ali parado, completamente confuso. Parecia menos que eles queriam uma aliança, e mais que Taki queria se fundir totalmente com a Megakuri. Toda a elite de Taki Akatsuki, Kakuzu não conseguiria resolver esses problemas sozinho, então decidiu levá-los até Konan. A entrada de Taki poderia significar mais missões no mercado negro para a Megakuri, todos sairiam ganhando. E lá se foram eles. Venha comigo, disse Kakuzu. Vou levá-lo para ver Anjo-sama, um dos principais oficiais de Megakuri. Encantados, Izen e seu grupo o seguiram. Logo chegaram ao local onde Konan distribuía suprimentos para os órfãos. Ao ver Kakuzu se aproximar com uma expressão tão complexa, Konan perguntou curiosa. O que houve? Essa sua expressão é estranha. Kakuzu recompôs-se e respondeu. Konan, Takigakuri quer se juntar à aliança de Megakuri. Konan assentiu levemente com a cabeça, mas ainda se perguntava por que ele parecia tão estranho. Afinal, muitas aldeias, abertamente ou em segredo, estavam demonstrando interesse em uma aliança. O desejo de Taki de se juntar a elas não era exatamente surpreendente. Kakuzu adivinhou o que ela estava pensando e explicou. Não é só isso.
Taki também quer que todos os seus shinobi de elite se juntem a Akatsuki. Conan. Um instante atrás, a expressão calma dela refletia a complexidade dele. Ter a elite de toda uma vila se alistando na Akatsuki era algo que ela não podia decidir sozinha. Seria um evento de grande importância, sem dúvida. Ela teria que consultar o Amekage, quer dizer, o líder da Akatsuki. Com um suspiro profundo, Conan disse: muito bem, tragam-nos ao meu escritório. Conversaremos em detalhes. Quanto à entrada dos ninjas de elite deles na Akatsuki, preciso discutir isso primeiro com o nosso líder. Kakuzu concordou e disse a Izen: apenas siga-a. Provavelmente não haverá grandes problemas para você se juntar à aliança. Izen e seu grupo ficaram muito felizes com a facilidade com que tudo estava correndo. Eles acreditavam que uma vez que se juntassem, Taki aproveitaria a ascensão meteórica de Amegakure. Izen expressou sua gratidão. Kakuzu-sama, obrigado por nos ajudar. Por favor, considere retornar a Taki como nosso novo líder. Nossas portas estarão sempre abertas. Kakuzu apenas assentiu com a cabeça, sem levar a sério. Por que ser o líder de Taki e atrapalhar suas missões quando ficar em Amegakure e na Akatsuki? Era muito mais vantajoso. Ele preferiu não dizer isso em voz alta. Então Izen, Shibuki e os outros partiram com Conan. O Jinchuriki das 7 caudas Fu, no entanto, ficou para trás. Logo Conan chegou à torre onde Nagato estava hospedado. Ela abriu a porta e quando Nagato viu seu sorriso levemente divertido, preparou-se para uma dor de cabeça. Os sentimentos das pessoas variam. Cada vez que Conan dava aquele leve sorriso, ele sabia que ela estava trazendo alguma novidade sobre o desenvolvimento de Amegakure, mas novamente nada diretamente relacionado ao objetivo final da Akatsuki. Exatamente o tipo de tarefa que ela queria que ele decidisse. Ela estava definitivamente consolidando sua posição como Amekage, ao mesmo tempo que lhe deixava menos tempo para planejar o grande objetivo final. E de fato, Conan, com sua voz suave porém tranquila, disse: Nagato Izen, o líder de Takigakure, está aqui. Ele quer que Taki se junte à aliança e, além disso, todos os ninjas de elite de Taki querem se alistar na Akatsuki. O que você acha? Nagato sentia a cabeça a doer. Nos últimos meses passará grande parte do tempo a lidar com assuntos administrativos de Amegakure e mal trabalhará no verdadeiro plano da Akatsuki. Agora Taki queria entregar-lhe toda a sua força de elite. Conan estava determinada a impulsioná-lo para o cargo de Amekage para que ele pudesse retomar o sonho original e transformar o mundo de uma forma mais pacífica. Enquanto isso, de volta a Kakuzu, as coisas estavam ficando estranhas. Fu estava diante dele, seus grandes olhos brilhando. Kakuzu-sama, estou bem ciente de sua história ilustre. Em Taki, você era o nosso ninja mais notável na época, contribuindo enormemente para a vila. Mesmo considerando todo o legado de Taki, você está entre os 3 melhores em habilidade geral. Kakuzu estava perto dos 100 anos, ele já tinha visto e ouvido muita coisa, mas ser elogiado daquele jeito por um jovem ainda era desconcertante. Embora internamente satisfeito, ele se sentia um pouco envergonhado. Seu rosto estava escondido atrás da máscara, mas se não estivesse, Deidara teria visto seu sorriso de orelha a orelha. Mas Fu não havia terminado. Após essa breve pausa, ela continuou. Depois que você deixou Taki, você deixou sua marca nos mercados negros do mundo ninja, inúmeras lendas e contos. Até o Lord Senshi aparecer, você era a maior lenda do mercado negro. Nesse momento, Kakuzu sentiu-se dividido, feliz e inquieto ao mesmo tempo. Mesmo assim, Fu concluiu seu elogio com uma declaração final. É por isso que você é um dos maiores ninjas de todos os tempos de Taki, extremamente influente no mundo shinobi. Você é o orgulho de Taki. Então, Kakuzu-sama, por favor, permita-me ser seu assistente pessoal. Deixe-me segui-lo e criar novas glórias para Taki. Inicialmente, Kakuzu estava prestes a recusar. Ter Deidara por perto já era incômodo o suficiente. Por que arrastar uma garota junto? Então ele se lembrou de que Senshi também tinha um assistente. E se Senshi usava um assistente, talvez as missões realmente tivessem alguma vantagem. Então ele cedeu. Muito bem, Fu. A partir de hoje, você é meu assistente. Vamos forjar uma nova lenda no mundo ninja. Ao ouvir isso, Fu deu um gritinho de alegria. Eba! A partir de hoje, sou assistente do Kakuzu-sama. Darei o meu melhor. Que diabos? Kakuzu simplesmente sequestrou uma garota de Taki pelas costas de seus guardiões? E ele tem certeza de que não há problema em levar uma criança em missões. Konoha, no antigo laboratório de Orochimaru. Orochimaru e Kabuto estavam ocupados organizando e empacotando instrumentos e ferramentas. Orochimaru fora ingênuo o suficiente para cobiçar o cargo de Hokage, mas agora havia perdido todo o interesse. Este retorno a Konoha era puramente uma viagem de negócios. Se Hiruzen ou qualquer outro tentasse convencê-lo a se tornar Hokage antes que ele ganhasse dinheiro suficiente, ele passaria a responsabilidade para Jiraiya ou Tsunade. Ser Hokage só atrapalharia seus planos de extorquir dinheiro dos idosos. Enquanto Orochimaru ajustava calmamente vários dispositivos, Kabuto permanecia por perto, visivelmente inquieto. Ele hesitou repetidamente antes de perguntar. Orochimaru-sama, tem certeza de que não teremos problemas? A forma como as coisas estão se desenrolando é diferente do que esperávamos inicialmente. Presumimos que Danzou estaria preso no hospital, então nunca nos encontraríamos. Mas já o encontramos. Da última vez, no escritório do Hokage, embora você tenha minimizado a situação, Hiruzen, além daqueles 2 conselheiros de Konoha, não são tão fáceis de enganar. Se isso continuar, podem surgir problemas. Orochimaru respondeu casualmente. Kabuto, não se preocupe. Apenas faça o que eu digo. Enquanto falava, ele pegou alguns frascos e começou a mexer neles distraidamente. O Danzou está além da redenção. Ele fez coisas ruins demais, não importa o quanto ele tente se limpar, ele só vai se sujar mais. E ele não tem nenhuma prova de que ele e eu tivemos aquele acordo de 1 bilhão de ryu.
Mesmo que ele tivesse mais duas bocas, ele não conseguiria se justificar para aquele velho. Ficou claro que Orochimaru havia adquirido alguns hábitos de Senshi. Ele ainda se referia a Hiruzen como sensei em público, mas em particular, agora o chamava casualmente de aquele velho. De fato, Danzou não tinha como provar nenhum acordo real com Orochimaru sobre 1 bilhão. Enquanto os dois conversavam, uma das conselheiras seniores de Konoha, Koharu Tatani, estava a caminho do laboratório de Orochimaru. Ela não veio para acusá-lo de nada, mas sim para tratar de assuntos de trabalho. Logo depois bateram à porta. Toque, toque, toque. Ao ouvir isso, Kabuto ficou tenso, enquanto Orochimaru não demonstrou preocupação e fez um sinal para que ele abrisse. Assim que Kabuto fez, Koharu entrou sorrindo. Orochimaru, aquele elixir de chakra eterno que você desenvolveu é incrível. Eu usei e os efeitos foram imediatos. Me sinto muito melhor agora, como se pudesse continuar trabalhando para a vila por mais 20 anos. Aliás, você ainda tem mais desse elixir? Gostaria de comprar um pouco. Orochimaru sorriu de volta. Conselheira Koharu, não precisa de formalidades. Se isso lhe ajudar, darei mais algumas. Ao ouvir isso, Koharu sorriu radiante. Mas acrescentou, não posso simplesmente aceitar de vocês, mais jovens. Seja qual for o preço por garrafa, eu pagarei o valor integral. Orochimaru balançou a cabeça. Não precisa, ancião. Dito isso, esta poção pode ser melhorada 7 ou 8 vezes. Simplesmente não tenho verba para mais pesquisas. Caso contrário, poderia ser muito mais eficaz. Falando, ele entregou 5 frascos do elixir para Koharu. Ela viu sua expressão de frustração e ficou ainda mais ressentida com Danzou. Veja o estrago que ele causou, atrasando um talento brilhante como Orochimaru. Se Orochimaru tivesse permanecido em Konoha, talvez já tivesse pesquisado um elixir ainda mais poderoso. Mas não era tarde demais. Mesmo em sua forma atual já era potente. Se pudesse ser aprimorado em 7 ou 8 vezes, se tornaria um enorme trunfo estratégico para Konoha. Muitos ninjas idosos, mal conseguindo se mover, recuperariam as energias para servir a vila novamente. Com isso em mente, Koharu cerrou os dentes. Orochimaru, quanto você precisa para a pesquisa? Ele suspirou. Conselheira Koharu, esta pesquisa é um enorme ralo de dinheiro. Mesmo com um orçamento apertado, precisaríamos de cerca de 1 a 2 bilhões de ryu. No entanto, a tecnologia beneficia não apenas Konoha, mas toda a Terra do Fogo. Dividindo entre todos que tem a ganhar, cada pessoa contribuindo com algumas centenas de milhões seria suficiente para concluir a pesquisa. A menção de 1 ou 2 bilhões fez o coração de Koharu disparar. Ela certamente não tinha essa quantia. Mas o restante da explicação de Orochimaru a tranquilizou. Se toda a liderança do País do Fogo contribuísse, e muitas pessoas influentes precisavam disso, seria possível. Nesse momento, ela prontamente sacou um cheque de 100 milhões e o entregou a Orochimaru. Orochimaru, por favor, use isto primeiro. Eu ajudarei a promover sua pesquisa e a angariar o restante dos fundos. Por dentro, Orochimaru estava radiante, mas por fora mantinha uma expressão solene e balançou a cabeça. Conselheiro, o projeto é muito caro e pode levar 1 ou 2 anos. Koharu acenou com a mão, dispensando o assunto. Não tem problema. Podemos esperar alguns anos, se necessário, quanto mais 1 ou 2. Aceite isso primeiro, e eu consigo mais. Então Orochimaru aceitou com um olhar sério. Koharu saiu com seus 5 frascos, encantada e agora ansiosa para conseguir mais financiamento para a pesquisa. Para ela, essa era uma verdadeira oportunidade estratégica para Konoha. Se a potência do elixir pudesse ser aumentada 7 ou 8 vezes, todos os idosos da vila ganhariam um rejuvenescimento tremendo, podendo até mesmo retornar ao campo de batalha se necessário. Pouco depois da partida de Koharu, Omura Mitokado chegou em seguida. Ele e Hiruzen haviam descoberto com Koharu que Orochimaru não tinha verba para pesquisa, e devido ao enorme potencial de sua tecnologia, então também vieram. Mais importante ainda, Omura precisava de mais elixir eterno, tanto para si quanto para Hiruzen. Os dois se sentiam um tanto culpados pelos eventos passados com Orochimaru, e Hiruzen estava envergonhado demais para vir pessoalmente, então Omura veio em seu nome. Quando Omura entrou, Orochimaru manteve uma expressão calma, embora por dentro estivesse radiante. Mais um peixe no anzol. Omura disse, Orochimaru, você ainda tem algum daquele elixir de chakra eterno que usamos da última vez? Orochimaru acertou. Ao ser questionado, tirou uma caixa do bolso. Conselheiro Omura, ainda tem alguns. Omura ficou entusiasmada. Este elixir é extremamente útil para ninjas mais velhos como nós. A última dose que tomei realmente melhorou minha condição. Quanto custa cada frasco? Gostaria de comprar alguns. Orochimaru sorriu. Conselheiro, você é um veterano, pegue apenas o que precisar. Omura já sabia por Koharu que Orochimaru lhe dera 5 frascos em troca de um patrocínio de 100 milhões de ryu para a pesquisa. Mas ele também não planejava explorar Orochimaru para obter vantagens gratuitas. Em vez disso, perguntou. Koharu disse que a versão atual pode ser melhorada 7 ou 8 vezes. Sério? Orochimaru assentiu firmemente. Inicialmente, o elixir era apenas 1/10 tão eficaz. Consegui aprimorá-lo por meio de pesquisas adicionais. Mas assim que saí da vila e perdi o financiamento, tive que parar. Com financiamento adequado, cerca de 2 bilhões de ryu e talvez 1 ano de pesquisa e desenvolvimento, o efeito poderia se multiplicar por até 7 ou 8 vezes. Ao ouvir isso, Omura sacou 2 cheques de 100 milhões. Aqui estão 100 milhões da minha parte e outros 100 milhões de um velho amigo nosso que também apoia sua pesquisa. Em troca, deixe-me levar 10 frascos daquela caixa. Orochimaru mostrou-se magnânimo. Pode levar todos, se quiser. Ele podia se dar ao luxo de ser generoso porque, embora a pesquisa tivesse sido cara, o custo de fabricação de um único frasco era mínimo.
Se quisesse mais, poderia produzi-los a qualquer momento. Dar a caixa inteira para Omura não seria problema algum. Omura balançou a cabeça. 10 é o suficiente, 5 para mim, 5 para meu velho amigo. Ele realmente tem você em alta consideração. Honestamente, tudo o que aconteceu naquela época foi culpa do Danzou. Orochimaru adivinhou a qual velho amigo ele se referia. Claramente, nem todo ancião em Konoha podia desembolsar 100 milhões assim, sem mais nem menos. Então, fingindo compreensão, ele respondeu, já me esqueci de tudo isso. Espero que seu amigo também consiga deixar o passado para trás. Ao ouvir isso, a admiração de Omura por Orochimaru aumentou. Um gênio como ele, não fosse pelas mentiras e esquemas de Danzou, poderia ter se tornado o quinto Hokage anos atrás. Após Omura partir com seus 10 frascos, Kabuto, que vinha observando, sentiu uma onda de respeito por Orochimaru. Antes ele se preocupava em ficar em Konoha por muito tempo, com medo de que Hiruzen ou os conselheiros causassem problemas. Mas no fim, eles se mostraram inofensivos. Além disso, Orochimaru, em um curto período, conseguiu 2 grandes lucros. Kabuto ficou impressionado tanto com o talento inovador de Orochimaru para a pesquisa quanto com sua capacidade de ganhar dinheiro. Recordando o poder extraordinário da fruta Yamata no Orochi de Orochimaru, Kabuto já estava juntando dinheiro para comprar algo semelhante de Senshi. Mas 100 milhões não era uma quantia pequena, e aquilo era apenas o começo. Senshi possuía muitos outros tesouros valiosos, e até mesmo Orochimaru ainda trabalhava arduamente para juntar o suficiente para comprá-los. Determinado, Kabuto decidiu ficar com Orochimaru a longo prazo, aprendendo não apenas pesquisa científica, mas também a arte de acumular riquezas. Só assim ele poderia realmente acompanhar os passos grandiosos de Orochimaru. A Megakuri, Mercado Negro. Com o rápido desenvolvimento de Megakuri, o mercado negro local passou a oferecer mais tarefas do que nunca. Mesmo assim, nunca faltaram missões nesse mercado. Se o líder da vila não tivesse implementado certas reformas nas missões do mercado negro, muitos ninjas não receberiam nenhuma encomenda. Antes, o mercado só tinha Kakuzu, o que não era tão ruim. Sempre que Kakuzu saía da cidade para um trabalho, outros tinham uma oportunidade de pegar tarefas extras. Mas agora, os muitos mercenários do mercado negro estavam em agonia, porque não só Kakuzu estava presente, como também havia um recém-chegado aterrorizante chamado Idan. Se outros mercenários quisessem trabalhos extras, teriam que esperar até que Kakuzu e Idan sumissem do mercado negro, e torcer para que, nesse meio tempo, algum contratante aparecesse para oferecer uma missão. E essa nem era a pior parte se o lendário mercenário de elite Lord Uzumaki Senshi estivesse por perto. Eles podiam dar adeus a qualquer chance de conseguir missões e simplesmente se render à derrota. Portanto, muitos mercenários do mercado negro não estavam se esforçando muito para conseguir trabalhos. Tanto Kakuzu quanto Idan estavam lá, então ficar ansioso não ajudaria em nada. No mercado negro, o clima era tenso. Kakuzu não conseguia entender por que Idan havia mudado tão drasticamente depois de trabalhar para Senshi por um tempo. Antes, quando faziam missões juntos, Idan reclamava sem parar, odiando o mercado negro com todas as suas forças. Mas agora, Idan competia com Kakuzu pelos pedidos de missão, o que o irritava profundamente. Ele zombou de Idan. Idan, qual é o sentido de se apropriar de tantas missões? Nada que você faça jamais o tornará digno de ser parceiro de Senshi novamente. Em todo mundo ninja, apenas eu, cuja habilidade em missões só perde para a de Senshi, sou qualificado para ser seu parceiro. Diante do escárnio de Kakuzu, Idan se recusou a recuar. Ele detestava aquele sujeito por roubar missões, impedindo de reconquistar a confiança do Lord Jashin. Idan lançou um olhar de desprezo para Kakuzu e falou friamente. Kakuzu, você foi completamente abandonado pelo Lord Jashin. Então pare de sonhar que pode rastejar de volta ao seu favor. Eu, por outro lado, me reunirei com o Lord Jashin assim que completar a provação que ele me designou. Você nem sequer possui um corpo imortal. De jeito nenhum você pode se igualar à minha capacidade de trabalhar sem parar, implementando completamente a doutrina de Jashin. Você não está qualificado para competir comigo. Kakuzu achou as afirmações de Idan engraçadas. Por mais estranhas que fossem as palavras, ele entendeu a essência. Idan estava se gabando de que podia superar Kakuzu em missões. Com uma risada fria, Kakuzu respondeu. Idan, de onde você tirou a ideia de que entende de missões melhor do que eu? Eu já era famoso nos mercados negros antes mesmo do seu pai nascer. Como você poderia saber mais sobre como realizar trabalhos? Quanto à capacidade, sua suposta imortalidade não é nada comparada à minha técnica medo do rancor da terra. Ele não estava mentindo. Apesar de aparentar ser bem jovem, Kakuzu estava perto dos 90 anos, enquanto Idan, na história original, tinha apenas 22 anos quando Shikamaru o enterrou. Então, não só o pai de Idan, talvez até o avô de Idan, ainda não havia nascido quando Kakuzu já era uma lenda do mercado negro. Enfurecido, Idan rugiu. Kakuzu, você está tentando me provocar? Quer que eu te mate aqui mesmo? Kakuzu zombou novamente. Seu idiota, o que te faz pensar que pode me matar? Além disso, aconselho você a parar de competir comigo por tarefas. Você não tem a menor chance de concluir tantas assim. Idan respondeu com desdém. Como eu disse, meu corpo imortal me dá resistência para missões, perdendo apenas para a do Lord Jashin. Em termos de capacidade bruta para missões, além dele, eu sou o melhor. Kakuzu riu. Seu corpo imortal apenas lhe concede resistência extra para que você possa realizar mais missões. Não aumenta sua força de combate. Enquanto isso, meu medo da terra me dá não apenas energia extra para missões, mas também uma poderosa capacidade de combate.
Qualquer problema que uma missão apresente, eu posso resolvê-lo. É por isso que o medo da Terra é melhor do que a imortalidade para missões. E por isso que sou o verdadeiro candidato para ser parceiro de Senshi. Idan bufou. A imortalidade é a prioridade número 1. Estou aceitando o máximo de encomendas possível para que eu possa terminar o julgamento do Lord Jashin e retornar a ele em breve. Os olhos de Kakuzu se tornaram frios. O medo do rancor da Terra é o número 1. Vou assumir a maior parte das tarefas do mercado negro aqui, para que Senshi possa ver do que sou capaz. Idan, corpo imortal. Kakuzu, medo da Terra. Idan, Kakuzu. Kakuzu, Idan, dando um tapa no cabelo de Idan. Quando estavam prestes a entrar em confronto físico, Fu, o novo assistente de Kakuzu, interveio e implorou: Lord Kakuzu, Senhor Idan, há uma pilha de encomendas aqui. Por que não as dividem? Quem terminar primeiro pode voltar para pegar mais. Kakuzu se animou com isso. Certo. Porque ele estava perdendo tempo discutindo. Ele poderia simplesmente concluir suas missões rapidamente e depois voltar para mais. Idan, no entanto, olhou para Fu friamente. Quem é essa pirralha? Por que ela está se intrometendo na nossa vida? Kakuzu franziu a testa, claramente irritado. Idan, se você não quer que eu o mate, é melhor mostrar respeito ao meu assistente. Idan captou imediatamente a palavra-chave. Assistente? Ele fez uma pausa e então percebeu o que estava acontecendo. Droga, Kakuzu está copiando Lord Jashin, contratando um assistente para aumentar sua produtividade e me substituir como figura central na fé de Jashin. É melhor eu arranjar um assistente também ou serei superado. Com esse pensamento em mente, Idan agarrou seu grosso maço de pedidos e saiu pisando duro do mercado negro. Enquanto se dirigia para suas missões, ele também se perguntava como poderia recrutar um assistente para si. Após a saída de Idan, Kakuzu também partiu, acompanhado de Fu e Deidara. Deidara havia notado que Senshi tinha um assistente e que Kakuzu também havia contratado um. Agora, Idan provavelmente também havia decidido ter um. O que estava acontecendo com essa organização? Akatsuki costumava ser um grupo de ninjas renegados temido, mas agora todos estavam recrutando ajudantes. Se isso se tornasse comum para os outros membros principais terem seus próprios subordinados, Deidara poderia simplesmente retornar a Iwagakure e sequestrar Kurotsushi para se juntar a ele. Afinal, seria constrangedor ser o único sem um assistente pessoal. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.